Olá, meu nome é Ana Paula Baia Oliveira da Costa, eu sou discente do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e esse vídeo é a minha avaliação final da disciplina optativa de Direito, Literatura e Cinema que foi ministrada no semestre remoto emergencial pela professora Thailise de Souza Correa Leite. O tema que eu escolhi para apresentar aqui é uma análise do filme The Lobster, O Lagosta em português, né? A partir da crítica à teoria pura do direito de Kelsen. A ficha técnica do filme apresenta o título original como The Lobster, a duração é de 1 hora e 58 minutos, a direção é de Yorgos Lanthimos, o elenco principal é composto por Ben Whishaw, Colin Farrell, Lea Seydoux, Olivia Colman e Rachel Weisz. O gênero é caracterizado como comédia, drama e ficção científica e o ano de lançamento foi em 2015. Os países que colaboraram para essa produção foram Grécia, Irlanda, Nova Zelândia e Países Baixos. A sinopse do filme é descrita da seguinte maneira: em um futuro próximo, uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. Qualquer homem ou mulher que não estiver em um relacionamento é imediatamente preso e enviado a um hotel, um lugar onde ali terá 45 dias para encontrar um parceiro. Caso não encontre ninguém, essas pessoas são transformadas em um animal, de sua preferência, e soltas no meio da floresta. Nesse contexto, um homem se apaixona em plena floresta e em plena fuga, e o problema é que isso também é expressamente proibido pelo sistema. Trago aqui esse cartaz que tem esses exemplos de animais que eram escolhidos, né, pelas pessoas no filme, e essa pergunta de reflexão. Já pensou em que animal você gostaria de ser se acabasse sozinho? A proposta dessa avaliação, segundo a professora Thailise, é que nós possamos utilizar a literatura e o cinema como um pressuposto crítico da nossa realidade. E eu escolhi falar sobre o sistema penal brasileiro sob a ótica do positivismo implantada por Kelsen, né, postulada por Kelsen. E a escolha do filme eu fiz no sentido de provocar, né, para além dessas questões positivadas, a reflexão sobre o nosso sistema penal, que é autoritário, que é sumariamente punitivo, e onde muitas vezes nós questionamos se existe ou não a aplicação da justiça. Também a quem deve interessar a manutenção do sistema penal e carcerário nessa forma, com essa clientela atual recorrente, que é a população negra, a população pobre e periférica, no caso brasileiro. Além disso, como um documento jurídico positivado é capaz de forjar o estado de legitimidade para escolher os bens jurídicos a serem tutelados, junto com a devida combinação legal, na perspectiva dos interesses do capitalismo neoliberal periférico. Essa questão é importante porque é possível fazer essa analogia durante a exibição do filme, e eu consegui fazer também um link com os documentários que nós estudamos na disciplina, o documentário Justiça, de 2004, e o documentário Juízo, de 2007, ambos de Maria Augusta Ramos. Diante disso, é possível a gente analisar como que a filosofia positivista do direito, segundo Hans Kelsen, pode interferir numa sociedade extremista que acaba se detendo ali à literalidade da lei. E como a professora falou, sem romantizações, né, esse vídeo contém sim spoilers, porque que o nosso objetivo é esmiuçar todos os meandros, mas com os devidos elogios também da crítica especializada. Esse foi o primeiro filme falado em inglês do cineasta grego Yorgos Lanthimos. É um cineasta relativamente jovem, ele tem 47 anos, e ele já assinou vários filmes que não tiveram tanta repercussão entre o público, mas que tiveram muito respeito pela crítica. Ele e Eftimis Filippou, desculpe pela pronúncia, eles assinam o roteiro, que foi considerado um dos mais criativos e interessantes dos últimos tempos, e foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original de 2017, mas acabaram perdendo para Manchester à beira-mar.
A história de The Lobster é uma história bem engenhosa e inteligente, com algumas pitadas também de humor. Numa análise superficial, algumas pessoas podem categorizar como uma distopia, simplesmente, já que claramente esse filme é uma crítica à nossa vida contemporânea, mas não tão longe da gente como a gente possa imaginar. Ele faz uma caricatura de alguns aspectos do nosso cotidiano, alertando para o perigo que nos ronda de perto, que é o da desumanização. E isso é algo tão evidente no cenário atual que a gente está vivendo de pandemia. E aí, num futuro indeterminado, o casamento é um alto valor da sociedade, a ponto das pessoas serem obrigadas a se casar. É o bem jurídico de maior tutela nessa sociedade, acima até mesmo da dignidade humana. Então, quem não conseguir, não importa a razão, até mesmo se for motivo de divórcio ou separação, quem não conseguir permanecer casado é enviado a um hotel e essa pessoa passa então a ter 45 dias para se apaixonar por alguém entre os hóspedes. Não pode ser algo fingido, isso tem que ficar evidente por uma série de regras que são impostas ali. É realmente isso. Ser solteiro nessa sociedade idealizada aí no filme é proibido por lei. E a sanção penal é ser transformado em um animal, que depois é solto no meio da floresta para aprender a ser animal por instinto. O título The Lobster vem de o protagonista ter escolhido ser transformado em uma lagosta. Ele justifica essa escolha dizendo que as lagostas vivem muito, mais de 100 anos, que elas têm sangue azul, como os aristocratas, que são férteis durante toda a vida, que elas vivem no mar e que ele gosta do mar. Então aí a gente já começa a ver um pouco da banalidade e frieza dos valores que são colocados, né, na retórica do filme. E apesar do ritmo inicial ser um pouco melancólico e do tempo de duração, o filme acaba surpreendendo o espectador a todo momento, porque acaba seguindo uma estética do absurdo, e aí as coisas mais bizarras são ditas e vividas na maior naturalidade. Isso acaba despertando a atenção. As pessoas agem de forma totalmente robotizada, mecânica, sem traços emocionais. Todo mundo é extremamente seco e burocrático. O protagonista, que é vivido por Colin Farrell, é o arquiteto David. Ele é um homem de meia idade e ele acabou de ser deixado pela esposa depois de um casamento de 12 anos. E aí os objetos pessoais dele são confiscados, ele é interrogado de forma muito impessoal pela assistente ali do hotel, que preenche um primeiro questionário. Ele é perguntado sobre as suas escolhas sexuais, ele é totalmente investigado a respeito disso, e ao tentar escolher a opção como bissexual, a funcionária diz que essa opção deixou de ser válida desde o último verão. E aí ele acaba escolhendo marcar a opção de heterossexual. Fica claro que o problema não é necessariamente a opção sexual, mas como naquele sistema o que importa é a manutenção da estabilidade das relações monogâmicas, a bissexualidade é representada ali no filme como uma errância, algo que iria então ameaçar uma escolha estável e duradoura de um parceiro. Então ele dá entrada no hotel com um cachorro, que na verdade é o seu irmão, que esteve no mesmo hotel no ano anterior, mas não encontrou um par. O objetivo da internação no hotel é fazer com que os hóspedes reaprendam a viver em sociedade como um casal, para que eles não cometam o mesmo erro de ficar solteiro, né? É uma instituição com a função corretiva, pedagógica e recreativa. Ela possui essas três funções, ela tem espaço para isso. Aí a gente já começa a fazer uma relação com as instituições correcionais que nós temos dentro do nosso sistema carcerário. E, estranhamente, passa de momentos de treinamento, de como eles devem se comportar como casal, momentos de punição, caso eles descumpram alguma regra, e também alguns momentos de lazer. Assim como nos demais sistemas carcerários que nós conhecemos, assim que eles chegam, eles recebem novas roupas e eles são levados para uma cela. Aqui no filme, no caso, a cela deles é o quarto ali daquele hotel, né? E já no quarto, o David ele é recepcionado então pela gerente do hotel, que informa ele qual vai ser a rotina no dia seguinte, quais são as regras que regem ali a formação, né, dos novos casais. E antes dela sair do quarto, ela ordena para a funcionária que prenda o braço direito de David nas costas com uma algema presa à calça dele,
Então, isso é uma espécie de dinâmica de grupo que supostamente teria fins pedagógicos, que o objetivo seria demonstrar, né, ali para o hóspede como é muito mais fácil viver a dois do que sozinho, e também para combater atos de masturbação. Também faz parte da estratégia ali da instituição que os hóspedes fiquem o tempo inteiro sendo estimulados à excitação, para que eles busquem o mais rápido possível um relacionamento com um novo par. Faz parte da estratégia dessa instituição também que os hóspedes eles fiquem o tempo inteiro sendo mantidos num estado de excitação, para que eles procurem o mais rápido possível, né, encontrar um novo relacionamento ali. E as características que aquela sociedade considera como suficiente para determinar se um casal é compatível ou não, se um casal pode ficar junto ou não, são óbvias. Eles quase sempre utilizam características físicas, então faz parte do sistema também descaracterizar, tirar a pessoalidade do indivíduo. Então a pessoa é conhecida por ser míope, aquela pessoa que manca, a pessoa que tem um sangramento pelo nariz, o tempo inteiro sangra pelo nariz, ou alguém que gosta de biscoito amanteigado, algo bem bizarro, né? E tudo isso acaba causando um certo desespero para a pessoa não ficar sozinha, para ela acabar não perdendo o direito de ser um humano e ter que virar um animal. Aqui a gente também consegue ver uma crítica aos relacionamentos atuais, né? Mas é possível ver uma crítica ainda mais além, que é sobre o que uma sociedade considera aceitável como comportamento humano de cunho amoroso, né? Então, hoje nós vemos diversas críticas e diversas lutas dos movimentos LGBTQI+, e como é difícil essas pessoas conseguirem validar, né, juridicamente suas relações afetivas. Naquela instituição, os hóspedes eles são convidados a participar, convidados é uma palavra até inadequada, eles meio que são forçados a participar, né, de bailes, e ali eles são incentivados a dançar, a tentar interagir entre si, para ver se eles encontram então um parceiro, mas tudo acaba acontecendo de uma forma muito estereotipada, até mesmo a dança é muito esquisita, não é nada natural. Eles são submetidos também a algumas apresentações onde são encenadas situações cotidianas, como, por exemplo, comer, né, e aí se engasgar. Então, fica ali sendo demonstrado para eles, olha, como é importante você não ser solteiro, você precisa ter alguém, porque se você estiver comendo e você engasgar, você pode morrer. E aí tem uma encenação onde é feito, né, ajuda a um senhor que está comendo e se engasga. E também tem algo muito pontuado, né, no filme, que acaba sendo resgatado mais à frente, que é um esquema de recompensa, um regime de recompensa. Então, para cada pessoa que foge do hotel em direção à floresta, que acaba o prazo dela ali, os 45 dias, e ela não consegue arranjar um parceiro, para cada pessoa que é capturada por algum hóspede, ele consegue ganhar um dia a mais na instituição. Então, se eles saem para caçadas, né, rotineiramente, e nessas caçadas eles precisam atingir dardos, né, que vão ali paralisar aquela pessoa, e eles arrastam a pessoa e trazem para o hotel. Se você chega no hotel de volta da caçada com três fugitivos, por exemplo, então você ganha mais 3 dias para conseguir encontrar o seu par ideal. Nessas caças, o David conhece a mulher sem sentimentos, que ela já está ali no hotel há muito tempo, porque ela é uma excelente caçadora, ela encontra, né, muito fácil os fugitivos, e também porque ela é uma pessoa que não consegue encontrar um par, porque ela, como o nome diz, como ela é chamada, ela é uma pessoa sem sentimentos, ela não se relaciona com ninguém. Esse sistema de recompensas que é mantido ali dentro dessa sociedade, ele alimenta até mesmo um certo aspecto de psicopatia dessa personagem, porque fica evidente ali a satisfação que ela tem naquelas capturas, e a gente vê também, mais uma vez, uma crítica, né, à pouca eficácia da aplicação de certas sanções num sistema penal, seja ele qual for. Algo tão absurdo, mas que é totalmente validado pela ordem jurídica que é adotada ali. O filme retrata uma sociedade que racionaliza o amor,
e é como se os humanos tivessem perdido a emoção e os sentimentos quase que em sua totalidade. A maioria vai seguindo a vida de forma impassível, se submetendo às leis e às sanções impostas, e por outro lado, uma minoria rebelde vive foragida na floresta, também com um sistema autoritário, só que com tendência a sanções mais violentas do que o sistema dominante. E as proibições também dessa sociedade, elas são opostas ao regime dominante. Lá é proibido formar casal. Então, a partir do momento que você foge para a floresta e consegue ser aceito por essa sociedade que milita contra o regime dominante, você não pode mais casar, nem sentir qualquer sentimento amoroso por outra pessoa. Você tem que seguir a partir de então a sua vida sozinho, solitário. O roteiro traça e apresenta para o espectador 3 tramas que ocorrem concomitantemente. A primeira é a vida no hotel do acasalamento, né, onde as pessoas são obrigadas a encontrar um parceiro. O segundo é a vida dos exilados, que são os que fugiram do hotel antes de virarem animais, e por isso mesmo eles são caçados como se fossem animais pelos hóspedes do hotel. E por fim, a terceira trama apresentada é a vida cotidiana nas cidades, né? É um local que é reservado só para aqueles casais que devem sempre se apresentar em público, acompanhados, como se fosse ali aquela sociedade ideal, relacionamentos ideais, que mantém uma certa estabilidade e contribui para a manutenção daquele sistema legal. Os fugitivos do hotel formam uma sociedade paraestatal, como eu já mencionei. É um tipo de resistência social, de desobediência civil, contra o Estado, onde eles não permitem sequer um flerte entre 2 pessoas. Eles têm ali uma oposição total ao modelo tradicional e as pessoas são obrigadas a permanecerem sozinhas, elas não podem se ajudar, e é terminantemente proibido qualquer relação amorosa. Mais uma vez, vale destacar isso aqui. O sexo, então, nem se fala. É terminantemente proibido, sob a pena de severas punições, como o beijo vermelho, que seriam cortes nos lábios de quem flertar, e depois disso o casal seria forçado a se beijar após essa mutilação. E o sexo vermelho, que acaba não sendo revelado ali na trama, ele é mantido como um tabu, mas só de comparar com o beijo vermelho, a gente já pode imaginar que seria um castigo muito mais severo para quem se estendesse ali nas suas trocas sexuais. Os rebeldes assumem um caráter militaresco. Observa-se isso pelas roupas, pela maneira como eles vivem ali na floresta, e acaba prevalecendo o homem, né, enquanto gênero, ali capaz de sobreviver às adversidades da floresta. Então, é tudo muito masculinizado. Essa ótica, ela demonstra até onde uma sociedade pode chegar com a polarização do pensamento, que é enraizada num sistema de justiça predominante. Então, as diretrizes acabam sendo extremistas em ambos os lados. E isso é algo muito importante de ser observado na nossa sociedade atual, com os movimentos políticos que nós estamos observando, principalmente aqui no Brasil, que é a nossa realidade mais latente, mais próxima, mas também em outros países, né? Esse filme, ele realiza muitas críticas aos relacionamentos, às superficialidades desses relacionamentos, mas o que mais chamou a minha atenção, e por isso eu o escolhi para apresentar aqui nessa minha avaliação, é o fato dele alfinetar doutrinas e radicalismos políticos tão comuns nos nossos dias, como o protofascismo, que para muitos acaba sendo até, dentro de uma certa ingenuidade, né, algo possível, impossível, né, de ser implementado. Impossível, assim, não, isso é algo que aconteceu lá no passado, jamais aconteceria de novo, não há condições de que governos fascistas ascendam ao poder novamente, né, nada como aconteceu lá no nazismo, por exemplo, e como bem salientado, né, pela professora Thailise, ao comentar diversas obras durante as aulas, inclusive como o filme A Onda. Então, voltando para a narrativa do filme, né, para continuar aqui as considerações críticas, os dias vão se passando, o David vai ficando sem alternativas, e aí ele decide investir na mulher sem sentimentos mesmo, porque
foi a única que foi sobrando ali e uma pessoa que ele viu talvez uma oportunidade de tentar fazer uma aliança. Ele acaba investindo nela, né, e vai dissimulando a compaixão dele, a empatia que ele tem com as outras pessoas, com o objetivo de ter alguma afinidade com ela, né, ele começa a fingir. Já que ela é avessa a contato humano, ela se recusa a manter qualquer relação afetiva com os outros hóspedes e ele acaba tentando criar situações ali onde para ela pareça que ele também é assim como ela. A estratégia dele acaba funcionando, eles se casam e aí eles são levados para um período de observação, que você tem que provar que realmente você formou um casal compatível. Só que é nesse momento que ela passa a desconfiar, porque durante as relações sexuais ele começa a demonstrar prazer, e aí ela percebe que na verdade ele tem sim sentimentos. Então ela desconfia e aí para testar os sentimentos de David de madrugada ela tortura e mata o cachorro dele, né, que era o irmão dele. E aí, obviamente, ao acordar de manhã, quando ele descobre o que ela fez, ele se desespera e aí o plano dele vem abaixo, né? Ela acaba descobrindo toda a verdade. Então ela ameaça ele, dizendo que vai entregar ele para a gerente do hotel, mas aí ele consegue dar um jeito de atacar ela antes para poder sobreviver. E aí ele consegue arrastar ela até a sala da transformação em animais e aí ele transforma ela ali num animal. Para isso, ele conta com a ajuda de uma camareira do hotel, que na verdade é uma rebelde infiltrada, uma rebelde lá da sociedade, né, que vive na floresta. E ela ajuda ele a fugir para a floresta. E lá ele é recebido pelos rebeldes com uma lista de obrigações e proibições que ele tem que cumprir a partir de então como solteiro. E é aí que o inesperado acontece. Ele se apaixona e é correspondido verdadeiramente por uma solitária também, que é a personagem da Rachel Weisz, que é também a narradora do filme, né? Para burlar, então, aquelas regras dos solteiros, eles criam uma linguagem mista entre sinais e código Morse, a fim de demonstrar os sentimentos entre eles, né? Fica cada um numa árvore à distância ali, tentando demonstrar esses sentimentos. E aí surgem trocas singelas de mensagens, é uma parte muito bonita do filme, são mensagens de amor, né? Mas eles são descobertos e a líder dos rebeldes cega a companheira de David. E aí tem-se o desfecho do filme, porque eles decidem fugir, e nessa fuga eles param no restaurante para descansar. O David vai para o banheiro com uma faca, com a intenção de mutilar, né, os próprios olhos, talvez ali para encontrar uma reciprocidade, né, uma identidade com a companheira amada dele, ou também para que aquela cegueira dos dois, né, talvez pudesse servir de disfarce ali de volta na sociedade, de que eles ocupavam uma posição legal, né, já que ambos passariam a ser cegos. O fato é que o filme não revela, no final das contas, o que David fez, se ele realmente conseguiu ir até o fim e fazer, né, com que ele realmente ficasse cego, e dá então para nós, né, espectadores, a possibilidade da gente refletir sobre a lógica biopolítica dominante na nossa sociedade, que reduz, né, ao geneticismo social e às novas tecnologias, questões que são fundamentalmente sociais e simbólicas, como se na alma desse projeto biopolítico contemporâneo habitasse uma proposta de destruição do sujeito e da civilização. Diante dessa situação prática, nós vemos aqui a tradução da função da legislação, né, sob o viés do direito positivo, que concebe apenas a norma escrita como amparo das normas que regulam uma sociedade e para os julgamentos dos cidadãos que a compõem. Então, o positivismo desconsidera toda a complexidade das relações sociais, né? Nesse sentido, que é possível, então, criticar a teoria pura do direito de Kelsen, por reduzir a expressão do direito a uma norma jurídica sem considerar as especulações filosóficas, sociológicas acerca de um fato. Hans Kelsen adotou o raciocínio de Kant da distinção entre ser e dever ser, separando, né, esses mundos, o mundo do ser, do dever ser. Então, na visão dele, não importa se a lei
alcança normativamente a sociedade, se define efetivamente a forma de organização do Estado e se garante direitos fundamentais, né? Pouco importa. Simplesmente a norma impõe a conduta que o indivíduo deve assumir em determinadas situações, ou seja, ela expressa o dever ser, fazendo com que o indivíduo acabe agindo em razão de uma imputação de uma sanção. Isso a gente vê claramente dentro da seara do direito penal, né? E a gente vê de forma expressa no sistema legal que é adotado lá na sociedade apresentada no filme The Lobster. Segundo a teoria inicial de Kelsen, o fundamento de validade de todo o sistema jurídico é a norma hipotética fundamental, chamada de Grand Norm. Essa norma hipotética representa o fundamento de validade das outras normas, mas justamente por ser hipotética, Kelsen teve dificuldade, durante sua vida ali como teórico, em demonstrar a sua existência, já que ela era hipotética. E no fim, ele teorizou que o fundamento de validade da norma simplesmente porque ela é obedecida. Então, no fim da teoria dele, ele acabou se aproximando mais de La Salle, de que a Constituição se deve sim a um fato social. Como isso aconteceu? Na última fase do pensamento dele, a norma fundamental já não é mais tratada como um pressuposto do pensamento científico do jurista, né? E sim como uma ficção. Então ele passou a tratar da hermenêutica das normas jurídicas, apontando para as várias possibilidades de interpretação dentro de uma moldura, né, oferecida pelas normas. E aí abriu espaço para interpretação, um ato não formal e essencialmente político. Mas ainda assim, o Kelsen não reconheceu as normas apreciações de ordem subjetiva de natureza filosófica, política ou sociológica, sendo contrário ao direito natural e também ao uso de princípios, né, utilização de princípios na prática jurídica. Dessa maneira, é importante aqui, né, salientar como o ajuste do pensamento de Kelsen é possível verificar, né, isso refletido nesse filme que eu trouxe aqui para avaliação. É possível verificar as consequências do distanciamento normativo de uma realidade social, que acaba concluindo, né, considerando toda aquela condição que aquelas pessoas estavam vivendo, a conclusão seria realmente um sistema autoritário, mesmo quando as pessoas tentam, uma minoria tenta reagir àquilo, né? Uma punição sumária, e aí volta aquela questão, né, de para que serve o direito, né? Então, não simplesmente estamos aqui para aprender um calhamaço legal e aplicar na nossa vida posteriormente, né? Então, a gente precisa entender que ideia é essa de justiça que a gente quer estar à frente, que a gente quer estar operando, né? Principalmente fazendo o link aqui com a disciplina que eu tive a felicidade de participar também com a professora Thalise, que foi a disciplina de Direitos Humanos, né? Então, olha só, até que ponto é possível você validar, né, com base numa teoria fundamentada. A teoria está ali, tem fundamento, ela é utilizada, ela tem sido base de boa parte do direito positivo, né? Então, fica esse alerta para nós, para avaliarmos, né, considerarmos até que ponto nós podemos ficar apáticos a isso, né? Então, fica como conclusão aqui, que eu consegui chegar, né, após essa análise, de que o direito ele tem que deixar de ser pensado simplesmente como uma ciência generalizante, né? É preciso se livrar de certos dogmas, especialmente na seara penal, que cada vez mais acaba encarcerando, né, como uma máquina de moer a população que é majoritariamente pobre, preta, periférica, como bem demonstrado nos documentários Justiça e Juízo, da Maria Augusta Ramos, que nós vimos e discutimos na aula, e eu comentei lá no início da minha apresentação. Então, é imprescindível que nós adotemos uma visão mais ampla, considerando a jurisprudência, compreendendo os fatos a partir de todas as peculiaridades de um caso concreto, bem como as realidades históricas, geográficas, culturais, econômicas e sociais de cada ser humano,
conciliando o texto da lei com os fatores sociais, bem diferente da moldura proposta na teoria pura do direito pelo positivismo de Kelsen, o que, por outro lado, jamais significaria, então, defender o uso arbitrário de uma discricionariedade e da interpretação da norma jurídica sem uma devida fundamentação, como alguns defensores do positivismo apressadamente poderiam concluir. E essas foram as minhas considerações. Eu trouxe com muita alegria esse vídeo aqui para vocês. Agradeço por quem demonstrar um pouco de atenção, né? Tirar um pouquinho do seu tempo para assisti-lo. Confesso que dá um pouco de vergonha de gravar um vídeo desse jeito, mas com toda a dedicação que a professora demonstrou, trazendo professores incríveis para participar dessa disciplina conosco, eu encontrei essa maneira de poder demonstrar alguma gratidão, digamos assim, né? E fiz questão de poder gravar e expressar em forma de vídeo, né? Poderia fazer o paper também, mas eu achei melhor fazer o vídeo para que eu pudesse retribuir de alguma forma, né? De uma forma até mais ampla, assim, a minha satisfação, a minha gratidão. Agradeço por todo o conhecimento repassado, sempre com muita generosidade. Espero poder encontrar em outras oportunidades dentro do curso, né? Mais à frente. Assim, agradeço e encerro aqui o vídeo da minha atividade avaliativa. Muito obrigada.